Vamos conhecer agora a história da radiestesia. A radiestesia na pré-história. A radiestesia, que já suscitou inúmeras pesquisas, não é novidade do nosso século. É sim uma ciência tão velha como o mundo. É uma ciência regida por leis, a quais os homens surpreendeu o segredo desde a mais alta antiguidade. Segundo alguns historiadores, Chalmers e Belizal, a radiestesia era utilizada desde a pré-história, conforme provam desenhos nos fundos de grutas e paredes de caverna, habitadas pelo homem pré-histórico. Documentos arqueológicos da civilização peruana, datados de 9.000 a.C., mostram indícios de que também na América a arte da radiestesia era utilizada. Também existem referências bíblicas. Uma delas é a passagem em que Oséia reclama do povo judeu que, ao invés de consultá-lo, utilizava-se de varinha para descobrir as coisas. E também em Moisés, Êxodo 17:5.6, que cita Moisés utilizando a vara. Em resumo, a radiestesia vem sendo praticada ao longo dos séculos por várias civilizações. Radiestesia chinesa. Há 4.200 anos era praticada na China a radiestesia. Existe uma xilografia onde aparece o imperador Cao Yi segurando um objeto parecido com um diapasão. Esse imperador foi célebre por seus conhecimentos em descobrir jazidas minerais, fontes, objetos ocultos e saber determinar os trabalhos de terra de acordo com as diferentes estações. Os chineses primavam por sua habilidade em investigações relativas ao subsolo e em detectar o que chamavam de cauda do dragão, energia negativa do subsolo, utilizando-se de varinhas em forma de forquilha. Desta forma, tomavam o cuidado especial de não construírem sobre este local. Radiestesia egípcia. No Egito, onde já existia um alto grau de civilização, a radiestesia era utilizada com maestria. Essa prática era privilégio de alta classe, ignorada pelo povo e ensinada aos sacerdotes de uma forma oral e transmitida de século em século e de forma mais completa do que na China. Segundo os pesquisadores Chalmers e Belizal, os egípcios conheciam o segredo das ondas nocivas telúricas naturais do subsolo. Dominavam a arte de fabricar e obter ondas de forma de potência infinitamente superior às que se encontram em estado natural no subsolo. Conheciam ainda o processo de tornar nocivo um lugar são e também de se imunizar contra essa nocividade. Nas escavações realizadas nas tumbas do Vale dos Reis, foram encontradas varinhas e instrumentos parecidos com pêndulos. A radiestesia, desde esta época, era utilizada por magos, curandeiros e médicos que usavam o pêndulo nas áreas da astrologia, astronomia, medicina, matemática, adivinhações e outras mais. Radiestesia na Idade Média. Na Idade Média, a radiestesia teve sua fase áurea na Europa. A mineração florescia em todos os continentes, pois o emprego dos metais se ampliavam a cada instante, e as varas e forquilhas eram os instrumentos mais usados para as descobertas de minas de carvão, cobre, estanho, prata, ouro, chumbo e outros. Nesta mesma época, já eram feitas referências a bastões, cajados, varas de bambu e outros instrumentos análogos. No final do século XVIII, através de pesquisas inovadoras, verificou-se o renascimento do pêndulo. A primeira referência ao seu uso encontra-se no livro Física Curiosa, do Padre Scott. Radiestesia no Brasil.
A primeira atividade radiestésica pública aconteceu no início do século com os franciscanos das missões de Mato Grosso, diagnosticando e tratando o povo da região, utilizando o pêndulo e receitando com acerto as plantas medicinais regionais que seriam os remédios da terra. O pioneiro desta atividade foi o padre Jean-Louis Bordeaux, discípulo de Mermet, que começou a pesquisar e a estudar as qualidades medicinais das plantas da região através da radiestesia e o auxílio do pêndulo. Radiestesia no século XX. No início do século XX é que o verdadeiro renascimento da radiestesia ocorreu, adquirindo uma outra dimensão. Aprimoraram-se as pesquisas de subsolo, ampliaram-se o nível de experiências, testes e observações em diversos setores da atividade humana. Devido ao surgimento de novos estudos e descobertas, os radiestesistas se organizavam em congressos de nível internacional para expor e debater suas experiências e resultados. Desde então, criaram-se associações e grupos de pesquisas e os livros com esses materiais começaram a ser editados. O primeiro congresso de radiestesia ocorreu em 1911, na Alemanha. Em 1913, ocorreu o segundo congresso na Inglaterra. E após este foi fundada por Paul Beyer a União Internacional de Radiestesia na Alemanha. A radiestesia foi amplamente utilizada na Primeira Guerra, em 1914 a 1918, para serviço de buscas de minas enterradas e de cavidades subterrâneas que serviam de abrigo, contando para este feito com a ordinária ajuda radiestésica do abade Bowley. No pós-guerra, a radiestesia tomou um grande impulso com a descoberta da prospecção à distância, a teleradiestesia, realizada por abade Mermet, acunhado de príncipe da radiestesia por inúmeros efeitos. Em 1922, o pioneiro americano Albert Abrams verdadeiro inaugurou através da publicação do seu livro sobre o uso do pêndulo na detecção, diagnóstico e tratamento de doenças e ciências da radiestesia médica. Abrams veio a compreender que o corpo humano é, na verdade, uma espécie de estação de rádio enviando mensagens, radiações de alta frequência, a partir de cada célula, tecido ou órgão. Aprendeu que o pêndulo pode captar tais radiações e determinar sua vibração, o que representa saúde ou doença. Ainda que a Terra tenha correntes magnéticas positivas que fluem de norte a sul e correntes magnéticas negativas que fluem de leste a oeste, essa pesquisa mostra que os corpos humanos eram curiosamente afetados por essas linhas magnéticas de força. Desta forma, podemos concluir que somente a partir de 1922 a civilização atual tomou conhecimento da radiestesia e começou a trabalhar com o que os egípcios, chineses e outros povos já dominavam na antiguidade.